Olá, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais uma noite de reflexões e meditações em textos bíblicos. Eu sou o pastor Edson Carlos, do canal #Pregador, e nessa noite nós vamos estar meditando um pouco sobre alguns textos da Bíblia que nos falam a respeito do novo nascimento, os efeitos do novo nascimento na nossa vida cristã. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar grandemente a sua casa e a sua família através desse estudo, e que essa palavra seja proveitosa e possa encher o seu coração de fé, de virtude e de graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ao nosso vídeo. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do novo nascimento, ou como é popularmente conhecido, regeneração, é que o novo nascimento ou a regeneração, ele gera em nós a vida espiritual. Para podermos entender mais claramente, a Bíblia nos diz que estávamos mortos em delitos e em pecados. E essa morte, ela logicamente ela não é física, porque andamos, pensamos, agimos, trabalhamos e vivemos o cotidiano de nossa vida. Mas essa morte, ela é espiritual. Ela é uma morte citada ou uma morte explicada como morte espiritual. Estamos mortos para Deus, não temos capacidade de responder com fé aquilo que a Bíblia nos pede ou aquilo que Deus deixou como suas ordenanças, para que pudéssemos adorar a Deus da maneira que agrada ao seu coração. Então, para que possamos responder a Deus com fé, é necessário que nós tenhamos nascido de novo. E como eu citei a um vídeo anterior, o novo nascimento ele só acontece primeiramente através da pregação do Evangelho, o chamado que Deus faz através do Evangelho, que nos atrai à sua presença. E quando esse chamado ele acontece, nosso coração se desperta e nosso entendimento se abre para podermos compreender que Deus nosso Pai nos chama. E somente através do vivificar, do ressuscitar da parte do próprio Deus sobre o ser humano pecador, é que nós somos capazes de responder a Deus efetivamente com a fé que agradaria o coração de Deus. E é sobre essas questões que nós vamos tratar hoje à noite com você. Não necessariamente sobre a fé, mas sobre os efeitos que são criados e que Deus proporciona através do novo nascimento. Nós iremos citar aqui alguns pontos, logicamente eles não são definitivos, logicamente eles não são os únicos pontos a serem citados, mas nós vamos passar aqui pela carta de 1 João e algumas informações que o apóstolo nos dá a respeito daqueles, como o apóstolo mesmo chama, os que são nascidos de novo, né? E nós iremos passar aqui por alguns versículos, por algumas informações, e eu espero do fundo do meu coração que Deus possa clarear a sua mente, possa abrir o seu coração, e que você possa fazer desse momento não só um momento de aprendizado, mas um momento para o seu próprio devocional, um momento para a sua comunhão com Deus, e um momento em que Cristo, através desse vídeo, através da sua própria escritura, não só através desse vídeo, mas através da sua Santa Escritura, irá falar conosco. Acompanhe aí pelo seu tablet, pelo seu celular, pelo seu computador, enfim, por qual mídia você preferir acompanhar, e vamos mergulhar um pouquinho nas Escrituras e vamos ver como o nosso Deus foi maravilhoso no passado, é maravilhoso no presente e continuará maravilhoso no futuro. Então, já entendendo que o novo nascimento nos gera vida espiritual,
né? Eu estou com uma pequena cola aqui para que nós possamos ser bem didáticos, né? Já entendendo que o novo nascimento é uma obra da parte do próprio Deus e que nos traz vida espiritual, então podemos também concluir que o novo nascimento ele produz sinais em nossa vida cristã, em nossa própria vida pessoal, não só a vida religiosa, mas a nossa vida pessoal, né? E um dos primeiros pontos que eu quero citar para você nessa noite é a própria fé. A fé, como é descrita aqui em João, 1 João, capítulo 5, e o versículo 1, ele diz: todo aquele, a parte A do versículo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O próprio Cristo trouxe essa explicação também através do apóstolo Pedro, como eu até citei no último vídeo que foi postado. O apóstolo Pedro, quando teve a revelação de que Jesus era o ungido, o Messias, Cristo traz a revelação de que somente o Pai poderia trazer à luz essa revelação. E nós temos esse mesmo exemplo em Atos, capítulo 16 e o versículo 14, que é o texto onde Paulo está evangelizando, está pregando, e o Espírito Santo ilumina o coração da Lídia e ela pode entender o que Paulo está pregando e assim responder positivamente com fé. Fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para ser utilizado não só na nossa vida cristã, mas na nossa vida cotidiana. E essa fé ela não pode ser produzida por meios humanos, somente através da revelação de quem é Jesus Cristo, é que nós podemos ter uma fé adequada e equilibrada. Então, o primeiro ponto que o novo nascimento traz, e não que o novo nascimento produz, na verdade, é a fé em Cristo Jesus. É crer que Jesus é o Cristo, crer que Jesus é o Messias ungido, crer que Jesus é o Salvador do mundo. Esse é o primeiro ponto que o novo nascimento produz em qualquer ser humano e em qualquer cristão. Então nós vamos passar para o nosso segundo ponto, que vai estar também na primeira epístola de João, no capítulo 3 e o versículo 9, que vai nos dizer: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e ele permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Eu vou ler um pouquinho do contexto do verso 10, que nos diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, quando o apóstolo vai citar João, a primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo 9, ele vai dizer que quem é nascido de Deus não comete pecado. Mas todos nós sabemos que somos praticantes do pecado. Em algum momento da vida, em algum momento da história, em algum momento do curso do nosso cotidiano, nós vamos acabar pecando. Então, o que é que o apóstolo João está ensinando? Ele está dizendo que a semente do Evangelho, a semente que Cristo colocou em nosso coração, nos impede de sermos tolerantes, flexível ao pecado. Ou seja, o pecado é pecado e o crente lida com o pecado como uma ameaça de morte, como uma ameaça de destruição. O crente não lida com o pecado como quem lida com uma coisa fácil de manusear. Pecado é perigoso. O pecado é uma coisa ardilosa
é um dardo, uma seta que, se não o dominarmos, se não o matarmos através da palavra de Deus, nós continuaremos andando deliberadamente em pecado. E aí vai se aplicar aquilo que João está explicando aqui. Aquele que é nascido de Deus se policia, ele venera a sua vida de santidade, ele busca pela sua vida de santidade, ele busca por uma vida íntima com Deus e distante do pecado. Nós podemos ver no exemplo também a vida de Jó, quando Jó explica, através do momento difícil que ele está passando, que em nenhum momento ele se inclinou para as ações do corpo ou da carne, né? Para os desejos e para as vontades. Pelo contrário, ele se manteve em um estado de consagração e santificação interna. Entendeu? Porque o maior problema das pessoas é externar a santificação, mas a santificação interna, a santificação do coração, a circuncisão do coração, o aprisionamento dos meus sentimentos pecaminosos, das minhas emoções pecaminosas através da liberdade que o Evangelho me proporciona, que é um paradoxo um pouco complicado entender prisão e liberdade, mas Cristo me liberta para viver uma vida de santidade e consagração a Deus. E o pecado me aprisiona para que eu viva uma vida de devassidão e distância da presença de Deus. Então, todas as vezes que você vê pecado na Bíblia, pecado não vem como uma coisinha fraca, como uma coisinha fácil de lidar. Ela vem como uma coisa destrutiva e uma coisa totalmente abominável a Deus. Por isso, Deus acabou levando o seu filho à crucificação para que este mal não tivesse mais poder e força para dominar o ser humano. Então, um dos sinais, o segundo sinal de que você é um novo, que você nasceu de novo, ou que o novo nascimento está trabalhando em sua vida, que o gerar de vida divina está gerando em sua vida, é que você não se acomoda ao pecado, que você não tolera pecado. E tolerar aqui não é brigar, discutir, debater, mas você não tolera o seu próprio pecado. A Bíblia está tratando de uma pessoa pessoal, você, não é os outros, não é você olhar para a vida dos outros. Como Jesus ensinou, não adianta de nada você tentar tirar o cisco do olho de alguém tendo uma trave no seu olho. Então não adianta, não é esse o ponto que a Bíblia descreve para não sermos tolerantes com o pecado. Mas não sermos tolerantes com o pecado com nós mesmos, Porque a Bíblia está dizendo que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Por que ele não comete pecado? Porque a semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. A questão é que Deus é intolerante ao pecado. Deus não peca. Então, se somos gerados em Deus, se nascemos de Deus, então temos que ter o mesmo sentimento de aversão, distância do pecado. É essa que seria a imagem mais perfeita. E nós vamos passar agora também para o terceiro ponto, que ele vai estar em 1 João, capítulo 4, e o versículo 7, que nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse aqui talvez seja o mais fundamental de todos. Até o apóstolo Paulo passou um longo texto, entre aspas, a respeito da prioridade do amor genuíno. Existem 3 amores na Bíblia: o eros, o amor entre homem e mulher; o philos, o amor fraternal; e o ágape, o amor de Deus para com o homem e do homem para com Deus. Quando a Bíblia vai falar do ágape, ela está falando do amor genuíno, completo, o amor perfeito, o amor que não mede, balança, que não se coloca em balança.
É um amor que ele é completo em si mesmo. Então, quando ele está dizendo que amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todas as vezes que você vê as pessoas se degladiando, as pessoas se matando por púlpitos, as pessoas se matando por lugares estratégicos dentro de suas congregações, são sinais de que provavelmente essas pessoas não nasceram de novo, ou ainda não desfrutaram do entendimento do amor genuíno da parte de Deus. Mas o texto nos convida a amarmos uns aos outros, a praticarmos o amor genuíno em nossa vida, a colocarmos em prática esse amor que Deus despeja sobre nós. Porque esse é um dos resultados de sermos nascidos de novo. Amarmos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Ou, sendo mais biblicamente possível, Deus é amor. E nós vamos para o quarto ponto, que é o ponto onde o novo nascimento nos faz vencer o mundo. 1 João, capítulo 5, versículos 3 e 4, que nos diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então ele está dizendo que a questão de estarmos guardados nos mandamentos, e não é a questão só dos 10 mandamentos em si, mas Jesus resumiu praticamente em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, esses 2 mandamentos resumiriam, entre aspas, todos os outros mandamentos, porque eles englobam todos os outros mandamentos. Então, a respeito dessa questão, como no passado, no tópico passado, ele nos fala do amor genuíno, ele vai falar agora a respeito, porque o amor genuíno é o amor do homem para com Deus e de Deus para com o homem, e automaticamente do homem para com o homem. Não a relação que eu estou falando, homem para com o homem, sociedade completa, homem e mulher. Então, ele está citando que a manifestação desse amor, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Quando nós amamos a Deus, temos um amor genuíno por Deus, nós temos a necessidade de aplicarmos em nossa vida os mandamentos divinos. Engana-se quem acha que a lei ela foi abolida por Cristo. Não é bem nesse sentido que se fala a questão de ser abolido. A lei ela está aí para ser praticada pelo santo, pelo salvo, por aquele que saiu da corrupção, que agora consegue entender a lei e consegue sentir prazer na lei. Consegue sentir alegria na lei. Consegue sentir alegria não nos rituais, mas na Escritura, na Sagrada Escritura, na Bíblia. Ler a Bíblia com prazer, com alegria, com satisfação e guardar os mandamentos, porque a fé é uma resposta, não é um ato deliberado. Quando você quer algo e quer conseguir algo, então você manifesta a fé. Não, a fé é uma resposta a um pedido da parte de Deus para você. E esse pedido está na Escritura. Quando a Bíblia diz, amemo-nos uns aos outros, é um pedido da parte de Deus. Isso é possível responder a esse pedido. Só é possível responder a essa questão tendo fé.
Isso é possível vencer ao mundo, vencer o mundo, vencer o sistema dominado pelo maligno, se estivermos enraizados em Deus e Deus em nós, e assim podemos responder com fé para que possamos sair das prisões e das tentações que o mundo nos coloca. Caso contrário, os mandamentos se tornarão pesados, que é o que acontece com muitos por aí que acham que a Bíblia é difícil de se cumprir. É difícil de se ter o devocional. E ela não é difícil de se ter o devocional. Ela é prazerosa de se ter o devocional. Então, quando você ler a Bíblia e ver dificuldade em entendê-la é uma coisa. Dificuldade em praticá-la é um problema. Porque aquele que é nascido de novo guarda os mandamentos. Lógico, para guardar você tem que entender. Mas a Bíblia também diz que nós não precisamos, entre aspas, de professores. Nós temos o Espírito Santo, que nos ensina tudo o que nós precisamos saber. E a Bíblia também nos diz que nós não temos que ultrapassar a medida da nossa fé. Se você tem uma fé mediana, é lá que vai dar tudo certo. Se você tem uma fé pequena, é lá que vai dar tudo certo. Se você tem uma fé gigante, é lá que vai dar tudo certo. Não menospreze o gigante, não menospreze o mediano, e o mediano não menospreze o pequeno, porque tudo é dom de Deus. Então nós nos prendemos dos mandamentos porque achamos prazerosos os mandamentos de Deus. E esses mandamentos produzem fé. Acabam produzindo fé porque você tem que responder a esses mandamentos. E só é possível responder a esses mandamentos se estivermos nascidos de novo, estivermos sido gerados de cima. E o quinto e último ponto que eu quero citar é a proteção contra o inimigo. É 1 João 5, versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Nós temos uma proteção, uma guarda contra as investidas do inimigo de nossas almas. Não é que nós não recebamos ataques, não é que nós não recebamos qualquer tipo de influência ou qualquer outro tipo de ação da parte do inimigo. Mas, a partir do momento que nós nascemos de novo, essas influências não são importantes e muito menos podem nos mover. Como a epístola de 1 João sempre traz contraste entre o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é luz e o que é treva, ele está sempre trazendo um aspecto da vida prática, da vida cotidiana cristã, para que nós possamos compreender e perceber que é possível sim se desvencilhar, se afastar de toda influência que o maligno tenta colocar sobre os cristãos. Quem é influenciado pode acontecer de não ter o entendimento ou de não ter realmente nascido de novo. Porque há uma proteção verdadeira e eficaz do Espírito Santo sobre a vida do salvo, sobre a vida do crente, sobre a vida do convertido. Porque quem nos mantém em um processo de santificação constante é o convencimento que o Espírito Santo traz à nossa mente, ao nosso coração, e novamente entra a questão da influência divina a respeito do ser humano, nos mostrando aonde temos que ir, como temos que andar, aonde temos que seguir e o que temos que fazer para que possamos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Eu espero que com esses temas tenham clareado um pouco mais a sua questão sobre o novo nascimento, e espero também que Deus em Cristo Jesus possa ter brotado em seu coração a certeza de que a fé só vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, que não devemos de forma alguma ceder ao pecado,
que nós temos a certeza e a convicção de que Deus nos ama e por isso temos que responder com amor genuíno aos nossos irmãos, às nossas igrejas, aos pastores, aos presbíteros e enfim a todos os crentes que estão aí na face da terra, seja fraco, seja forte, seja mediano. Nós, por justamente entender essas coisas, sabemos que nós vencemos o mundo, como o apóstolo João disse na sua epístola, que os jovens haviam vencido o maligno, que nós vencemos o mundo porque justamente nascemos de novo, pertencemos a um outro reino, pertencemos a um outro domínio e sabemos que há uma proteção eficaz e verdadeira a respeito da vida do cristão. Que Deus em Cristo Jesus possa fortalecer sua vida, derramar da sua graça sobre a sua casa e sobre a sua família. E mais uma vez, que Deus em Cristo Jesus se torne o Salvador da sua história, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe.